Apocalipse capítulo 3, vamos ler do verso 1 ao verso 6. Estamos na nossa série Apocalipse e já temos uma caminhada. Acredito eu, já estamos entrando no terceiro mês de ministração nessa série, Já passamos 2 meses ministrando nessa série. Parece que começamos anteontem, não é verdade? Então a gente sabe que o que estamos aprendendo aqui é muito precioso, amém? É muito precioso. Porém, eu quero que você entenda uma coisa: o que estamos aprendendo aqui é apenas, eu não chamaria talvez nem de resumo. Talvez eu diga o resumo do resumo do resumo do resumo, e ainda ficaria grande demais, não é? É muita coisa que o Senhor tem a nos ensinar, porque se hoje nós dessemos aqui apenas um versículo que vamos ler e começássemos aqui a conversar sobre isso, talvez chegaríamos ao final do culto e ainda com coisa para dizer. Porque a palavra de Deus é tão profunda, tão grandiosa, tão poderosa, e nós precisamos nos curvar ao fato de que nós não temos capacidade por nós mesmos de jeito nenhum de nos aprofundarmos, nem mesmo o quanto temos aprofundado até então nessa palavra. Eu sei que nesses 3 anos que aqui estamos, Deus tem derramado sobre nós uma série de ensinamentos que talvez, se nós pegarmos agora os próximos 3 anos para rever o que aprendemos, talvez nós vamos perceber que nós esquecemos de muita coisa, não é verdade? Talvez nós vamos perceber que nós precisamos realmente rever muitas coisas. Talvez uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para o próximo ano é atualização. Talvez a gente precisa fazer algumas atualizações. Esse dia eu estava ouvindo um pregador dizendo uma coisa muito interessante, é que uma viagem, uma carga em um caminhão, uma viagem longa, de espaço em espaço, o tempo inteiro para-se então para dar uma ajustada na carga, para dar uma apertada nas correias. Você fala, ainda tem que correr para apertar ainda, para dar uma apertada nas cordas, ajustar e colocar às vezes algumas peças que estavam bem no lugar e elas se afastaram um pouco, mas a gente precisa realmente estar alinhados com o Papai do Céu, para não aquilo que queremos, mas aquilo que Ele quer ministrar a nós. Acho que nós temos aprendido muito, porque nós temos a consciência de que nós precisamos aprender, e de que quem está ensinando não é a pastora Maria. Se você tem isso na sua cabeça, pelo amor de Deus, tira logo a sua cabeça. Porque muito antes de passar para você que eu preciso aprender, e eu preciso remoer algumas coisas, não é verdade? Algumas não, muitas coisas. Apocalipse capítulo 3, hoje, como disse na quinta passada, hoje é a epígrafe, a carta ou a quinta carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Olha essa frase aqui, que tens nome de que vives e estás morto. Isso é muito sério. O Senhor já começa dando um puxão de orelha aqui, seríssimo. Ser vigilante e confia os restantes que estão
para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra que ele diz: conheço as tuas obras. E nesse tempo aqui ele vai dizer assim: eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra depois do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. De maneira nenhuma arriscarei. Olha que maravilha. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma coisa que eu tenho dito aqui constantemente é que até o momento, escute isso que é muito interessante, até o momento que eu decidi ministrar a vocês sobre o Apocalipse, eu não tinha observado, talvez, da forma que eu tenho observado cada um desses trechos que a Bíblia vai chamar de carta à igreja tal. Que aqueles que organizaram o cânon sagrado colocaram esses temas, esses títulos. Na verdade, a Bíblia, quando foi escrita, ela não tinha nem capítulo, nem versículo, nem tema nenhum, separando um texto do outro. Imagina você como é que seria legal isso, ler a Bíblia sem nem versículo, nem capítulo. Você fala, João 3,16, e daí João 3,16? Lê o texto todo, você vai entender. Não é verdade? Talvez por causa dessas questões é que muitos de nós às vezes fazem uma doutrina baseada no versículo sem o contexto dele. Isso é perigoso também. Mas vamos para o lado bom de tudo isso, é que nos ajudou a nos localizarmos melhor na Bíblia. Quando se fala de capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, versículo 10, a gente se localiza, isso é importante. E nós, nesse momento aqui, estamos lendo um trecho do capítulo 3, que fala da carta à igreja de Sardes. E o que eu tenho notado é que, na verdade, a carta à igreja, no sentido geral, é todo o Apocalipse. Porém, cada um desses trechos são introduções personalizadas para cada aspecto da igreja, para cada característica da igreja. Outra coisa também que eu entendo, que eu penso sempre, que estou ensinando para vocês isso, é que eu não vejo simplesmente essas cartas, esses escritos para as igrejas em uma época específica, até porque a gente vai perceber características de cada uma dessas na nossa igreja hoje. É o que a gente tem visto, não é isso? É o que a gente tem visto. Então, uma das coisas que eu quero sempre lembrar vocês também, que lá no primeiro aspecto da igreja, quando se trata da igreja de Éfeso, o Senhor Jesus vai exortar, encorajar a igreja a voltar à prática das primeiras obras, os primeiros momentos da igreja na terra, quando ela vivia mergulhada no Espírito, dirigida por Ele, guiada por Ele, portanto, milagres acontecendo, vidas sendo salvas, e ela crescendo assustadoramente.
Interessante que essa semana mesmo eu estava ouvindo um pregador de uma grande igreja falando disso, falando: olha, as razões pelas quais a igreja crescia muito. De vez em quando, Lucas ele vai dar uma parada no seu espírito e dizer assim: que a igreja estava crescendo, a igreja crescia. Mas por que ela crescia? Só você ir lá nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, você vai ver por quê. Como você vai ver também por quê ela pode ser que daquela forma estrondosamente parou de crescer. Quantos de nós, igrejas locais, nós nos contentamos com o crescimento natural? Vamos pensar no crescimento natural como um crescimento assim, de vez em quando vem um, aí nasce alguém na família, cresce, batiza, aí um crente traz com o outro que não é ele, se vem, e a gente vai contando o crescimento dessa maneira, mas não aquele crescimento de uma pregação salvar 3.000 pessoas. E no momento que isso acontecer, quando acontecer, algo de muito espantoso vai acontecer. Na verdade, acho que Deus está muito próximo de fazer algo espantoso no nosso meio. Não é? Já está fazendo, mas talvez a gente não tenha percebido direito. Não é verdade? Então, na verdade, essa é mais uma fase, é mais um aspecto, eu diria, mais uma característica da igreja de Jesus que ele chama atenção aqui. Ele se apresenta como aquele que tem um certo espírito, ou seja, aqui é uma representação da plenitude do espírito. Né? Jesus, como Deus, ele tem a plenitude do espírito. E é interessante que ele otorgou isso a nós como igreja também, viver a plenitude do espírito. Aquele que tem um sete significa plenitude, completude. Então por isso que fala o sete espírito e as 7 estrelas. 7 estrelas aqui, as estrelas aqui são representações dos líderes das igrejas, dos pastores das igrejas. Uma coisa que eu gostaria de lembrar os irmãos, acredito, não sei se foi na quinta passada que eu falei isso, mas quando a Bíblia diz que as estrelas cairiam do céu nos últimos tempos. Jesus mostra que as estrelas que ele entende como estrelas são os líderes das igrejas. E a gente tem percebido isso acontecendo no nosso tempo. Estrelas caindo. Estrela, inclusive, no sentido de estrelismo mesmo. O camarada se tornar uma estrela e cair. Porque estrelas caem. Estrelas só não caem, sabe como? Como aquelas que estão na mão daquele que tem o 7 espíritos. Assim, eu tenho o 7 espíritos e tenho as 7 estrelas. As estrelas que estão nas suas mãos não caem. Por isso, ore pelas estrelas. Ore. Uma coisa muito interessante que eu tenho lembrado é que nós temos um coração muito bondoso em orar por aqueles que desviaram, por aqueles que estão desanimando ou desanimados, por aqueles que estão desligados do movimento das igrejas. Algumas igrejas chamam isso de excluído, excomungado, não sei. A verdade é que a gente fica orando por esses, mas a Bíblia diz assim: se alguém pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então a gente precisa orar por quem está de pé. Ore pelos seus irmãos em Cristo. Ore pelo seu pastor, pelos seus pastores. Interessante que esse texto vai falar de algumas coisas. Eu quero tirar algumas lições com você. A gente já sabe que a igreja naquele período vivia cercada por
por idolatria, por feitiçaria, por cultos promíscuos, por situações complicadas, não é? Mas aí Jesus então, ele aqui se dirige à igreja de Sardes, e essa igreja traz algumas lições muito interessantes para nós. Eu gostaria aqui de hoje pensar com você um pouquinho, não é? Após essa saudação inicial de Jesus, ele já logo mostra que conhece as suas obras. Os irmãos já me ouviram falar isso centenas de vezes, sobre o fato de o que isso pode causar em nós. Uma vez que o Senhor, ele alerta que conhece as obras. E aí ele fala uma coisa que nos ensina algumas lições que eu gostaria de conversar com você hoje. Por exemplo, a igreja de Sardes, ela era uma igreja que tinha uma boa reputação diante das pessoas. Isso é ruim? Não. Se você for lá nas primeiras obras da igreja, a Bíblia vai dizer que eles caíram na graça de todo o povo. Ter uma boa reputação na sociedade não é uma coisa ruim. Mas o problema aqui é que a igreja de Sardes, ela tinha uma boa reputação diante dos homens e uma péssima reputação diante de Deus. Esse é o problema. O problema não é se tem uma boa reputação diante dos homens, é uma péssima diante de Deus. Outra coisa muito difícil é conciliar esses dois níveis de reputação. É você ter uma boa reputação diante dos homens e uma boa reputação diante de Deus ao mesmo tempo. Você pode ter certeza que em um momento ou outro você vai ter que desagradar um deles. Eu falo aqui o tempo todo. Cuidado com o que você está fazendo para conservar suas amizades. O que a Bíblia vai dizer? Quem se faz amigo do mundo constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Irmão, não queira ser inimigo de Deus. E aí a gente faz alguns malabarismos. A gente tenta amaciar, se é que eu posso falar assim, a palavra de Deus de alguma maneira. Não é tão radical assim. Meus irmãos, o que é medo? O que é mais radical do que sim ser sim, não ser não? Não tem nada mais tão radical do que isso, irmão. O que tem mais radical do que o céu ou o inferno? Não tem uma terceira opção. Aí o que o homem fez na sua religiosidade? Criou uma terceira opção. Criou um lugar entre céu e inferno, uma oficina chamada purgatório. Sabe? É ali que o camarada faz tudo quanto é porcaria, e ali ele se purifica ali. Em outras religiões vai dizer que o camarada vai morrer e ele vai passar por várias vezes até ele ser purificado para encontrar a luz. Um dia eu li um livro de Hare Krishna, faz muitos anos, e ele falou que o camarada alguns têm que se tornar até mesmo formiga. Volta numa formiga, vai ser pisado, sofrer. Meus irmãos,
Não, que eu me torne para a família que eu sou, mas que eu vá para o céu depois, está bom demais. Não existe isso na palavra. Então aquela igreja, assim como nós corremos o risco de fazer isso, é uma igreja de uma reputação muito boa na cidade. Poxa, a igreja Batista Cristo Rei, que legal. Gosta daquele pessoal lá. O pessoal que perturba a gente. Não fala mal do meu negócio aqui. Até me ajuda a seguir o meu Deus. E quando eu, que tenho um monte de Deus, chego para aquele pessoal da igreja Cristo Rei e falo assim: o seu Deus é o mesmo do meu, eu falo: é mesmo, vamos que vamos. Por isso que são legais. Esse é um problema. Olha só o que a Bíblia fala: tens nome de que vives. Sabe o que quer dizer isso? Era uma igreja que não incomodava o mundo. Não incomodava. Ao invés de influenciar a cultura à sua volta e de sua época, a igreja de Sardes era aquela que era influenciada pela cultura mundana. Meus amados irmãos, Jesus veio e disse assim: se ouviu o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Aí ele começa a dizer o seguinte: nesse reino aqui, enquanto você acha que ser feliz é rir, eu digo para você que ser feliz é chorar. Enquanto você acha que ser feliz é ser o cara, eu digo para você que ser feliz é ser pobre de espírito. Enquanto você acha que ser feliz é não levar essa avó para casa e encarar a confusão mesmo e quebrar o pau, eu digo para você que felizes são os pacificadores. Enquanto você diz que você não aguenta a perseguição, você processa o sujeito, você manda prender, você manda matar, você tal coisa, eu digo para você: regozijai-vos e alegrai-vos quando passarmos pelas mais diversas perseguições. Enquanto você diz: olha, amigo meu, eu amo meu pecado, mas inimigo meu que vá para o inferno, aí eu digo para você: ame o seu inimigo, ore por aquele que fala mal de você e te persegue, fale bem deles. Aí você fala: isso aí não é Bíblia, isso aí é idiotice. Então vai, é melhor ser idiota para o céu do que ser um sabichão e ir direto para o inferno. Seja idiota, igual Jesus. Você acha que Jesus foi um idiota, irmão? Possivelmente foi que ele morreu por mim, porque se fosse eu, não morreria por mim. Você morreria por uma pessoa igual a você? Eu não morreria por uma pessoa igual a mim. Mas Jesus morreu. Deve ser idiota. Se você fosse Deus, você estaria condenado logo todo mundo. Se é Deus mesmo, você não vai para o inferno, você já tem o seu céu. Condena logo todo mundo, todo mundo no inferno. Problema, irmão. Aquela igreja era uma igreja que não incomodava o mundo. Se você não está incomodando o lugar que você está, você tem que rever. Alguém vai ficar incomodado com você. O seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de fazer negócios, o seu jeito de se comportar, com os lugares onde você frequenta. Sabe? Alguém vai incomodar, pode ter certeza disso. Alguém vai se incomodar. Alguém vai chegar para você: você não é normal, você deve ser louco. Isso mesmo. Outra coisa, aquela igreja era uma igreja que vivia de aparências. Sabe esse negócio da graça e paz, e de falar: eu amo os irmãos, e ter problema com o irmão, não abraçar, não perdoar, não andar junto, não sentar perto?
Isso é aparência, irmão. Sabe, irmão? A gente é assim. E a irmã ainda quebrando o pau aqui em casa. Eu e o pastor lá, se matando lá, com umas cavalos de pastor no outro, da minha lado, voando e tal. Aí você chega em casa e vai de porta. Oi, irmão. Chega pra cá. Que bom que você chegou. Ele acaba matando alguém aqui. A gente muda a cara na hora. Você trata todo mundo igual você está dentro da sua casa? Não. Em casa é diferente. É mais amor, é mais meiguice, é mais love. É ou não é? Do que lá fora. Lá fora eu estou com casa que aqui em casa não. É com carinho, porque aqui as pessoas vivem comigo. É tudo o contrário, irmão. Eu estou limpando a casa. Aí o sujeito de casa chega com a bota solta. Lá fora. Agora, se pisar aqui, vai se ver comigo. Aí o pastor chegou a visitar. Com o tênis todo banhado. Não, pastor, não precisa tirar tênis não. Mas o tapete é branquinho. Que isso? Depois lá. Não, já está imundo, já está sujo de matou, pisar. Isso é viver de quê? Isso é viver de aparência. E quando eu falo que a igreja vive de aparência, não era só como igreja no templo, mas é tudo aqui. Sem contar que a gente é bravo, a gente xinga, a gente fala palavrão lá fora, a gente briga com o sujeito que buzinou pra gente sabe, que atravessou fora da faixa, veio frear de qualquer maneira, agora matei o ciclista passou na minha frente, o pedestre, ele olha para você e passa devagarinho, como se não tivesse ninguém precisando ir embora, e você fala, sai daí, sua desgraça. Aí chega ninguém e fala, glória a Deus, aleluia. Oh Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor me salvou, me transformou. Ah, mas isso não acontece aqui, eu só estou falando por falar. Ainda bem que isso está sendo gravado, porque alguém está ouvindo, está servindo para alguém. Não é verdade? Irmãos, aquela igreja vivia de aparências. Tem nomes, tem nome de que vive, mas está morto. Ou seja, está vivendo de aparência. Você parece vivo, mas para Deus você está morto. Olha que coisa triste. Ou seja, tem tudo de uma igreja, irmão. Tem culto de igreja, tem pastor de igreja, tem música de igreja, tem Bíblia de crente, tem tudo. Parece que vive. Todo mundo lá fora fala, é avivado. Mas Deus fala, está morto. É isso, enquanto as pessoas visualizavam na igreja de Sardes uma aparência externa de espiritualidade, Deus enxergava a apatia espiritual, que era a verdadeira condição íntima daquela igreja. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Então a primeira lição é que aquela igreja não incomodava o mundo. A segunda lição é que aquela igreja vivia de aparência. Outra lição que eu aprendo aqui é que aquela igreja tinha falhado em ser igreja. Olha o que a Bíblia vai dizer: ser vigilante e confirma os que estão para morrer. Tinha gente agonizando espiritualmente falando, tinha gente morrendo. Meus irmãos, quantas vezes eu converso com o pastor e eu começo a pensar sobre isso. E pensar na nossa igreja, e pensar nos nossos membros. E desejar tanto que todos tenham o coração ardendo por Jesus. Que todos tenham o coração ardendo pela obra de Jesus.
pela obra de Deus aqui em São Miguel do Arcanjo? Quanto é que você está disposto a se entregar, a gastar, a se gastar, para que almas sejam salvas aqui em São Miguel do Arcanjo? Uma das coisas que pode se perceber naquela igreja é que ela era uma igreja que não estava vigiando. Uma das coisas que Jesus alerta a gente não é simplesmente o fato de orar, mas o fato de estar vigilante. Um vigilante que está sempre atento, né, Isaías? Sempre atento, sempre acordado. Porque qualquer coisa que acontecer, a primeira coisa que vai saber é se o vigilante estava dormindo ou não. Um dia, uma experiência que eu tenho lá no Espírito Santo, eu estava chegando numa cidade e eu fui no hospital visitar uma pessoa depois do culto. Era depois das 9h30, 10 horas da noite. Eu fui visitar uma pessoa no hospital, uma prima da minha esposa que tinha passado mal, e eu fui visitar. Cheguei lá. Eu cheguei assim na recepção, a pessoa da recepção nem olhou para mim, estava olhando se celular, computador, o que era, nem olhou para mim. Eu falei boa noite e tal, onde está fulano? Só no terceiro andar. Só falou isso. E eu fiquei procurando onde passar para chegar lá. Como eu saí, fui na outra porta de recepção e não vi ninguém, tinha uma porta entre as duas recepções, aberta. Então eu entrei por ali. Entrei por aquela porta aberta, achei o caminho, cheguei lá no quarto. Quando eu cheguei lá no andar que a pessoa que estava doente estava, veio uma chefe da enfermaria e falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não podem entrar aqui uma hora dessa. Ninguém posso, sim. Eu posso, sim. Deixa eu explicar por que eu posso. Aí eu tive que dar carteirada para ele. Eu posso ser uma pessoa que precisa visitar e eu acabei de sair do culto e eu não tinha outro horário, eu tinha agora. Por onde eu passou? Por que deixaram o senhor entrar? Eu falei, agora que deu. Eu falei, tinha uma porta aberta, eu entrei por aquela porta, não tinha ninguém para me pedir. E aquela pessoa chegou ao ponto de dizer que aquilo era um caso de polícia, eu estar naquele local 10 horas da noite, dentro do hospital, sem ninguém ter permitido que eu entrasse. Eu falei, tá bom, então você faz o seguinte, chama logo a polícia para ele resolver logo, eu preciso visitar ninguém. Eles me prendem depois, mas deixa eu orar com ele primeiro. Porque o senhor passou pelo necrotério. Eu falei, se eu tivesse passado pelo necrotério, eu tinha nem chegado aqui, tinha que desmaiar de medo de morto. Não, passou. Então tá bom, então vamos passar por esse local onde eu passei, você vai comigo e eu te mostro onde eu passei. Quando eu cheguei na saída daquela porta, eu encontrei com o guarda, esfregando o olho, todo meio esquisitão, a camisa meio fora do eixo assim, e eu direto no crachá dele já logo descobriu o nome dele, né? Eu sou fulano, o senhor estava onde quando eu entrei aqui? Eu sou fulano, entrei aqui, mas você estava lá. Aí eu cresci, fiquei grandão na hora. Falei assim, pois é, eu acho que quem deixa na polícia aqui sou eu. Porque se não tem vigilante aqui, e se entrar um bandido aqui, como é que fica? Ô pastor, vamos deixar as coisas como estão. Que bom que o senhor veio, orou para o senhor veio e agora tchau. Fui embora. Mas o vigilante estava cochilando e eu passei. Eu não vi ele. Talvez estava dormindo em cima de uma tábua gelada daquela do necrotério e ele resolveu descansar. E eu passei batido. Então, na verdade, uma das coisas que Jesus vai dizer é assim: seja vigilante. Seja vigilante e consolida, confirmar aqui é consolidar. Irmão, deixa eu falar para vocês aqui como igreja. Você que está aqui, vocês aqui são todos membros da igreja. Glória a Deus, igreja não é só um negócio.
a gente precisa consolidar as pessoas, senão elas morrem. Teve uma coisa que eu disse: nasceu uma criança numa casa, é uma pessoa. É uma pessoa. O ano está quanto tempo já? Amanhã 2,5. Temos mês versário amanhã 2,5. Ele está sendo consolidado há 2 anos e meio e vai mais alguns anos pela frente. Porque se deixar aquele menino com 2 anos e meio agora se virar, ele vai ter problema. E sabe o que acontece? Quem deixar se virar vai ter problema maior que ele ainda. A igreja precisa consolidar seus bebês. Quem está entendendo isso aqui? A gente precisa a partir desse próximo ano, gerar aqui um meio, um ensinamento, um treinamento para consolidarmos as pessoas. Porque se não consolidar, ou cai fora ou morre. Quem está entendendo isso? A gente precisa aprender isso. Ele fala assim: seja vigilante e consolide aqueles que estão para morrer, senão vão acabar morrendo. Tem gente morrendo, tem gente doente. Aquela igreja tinha que mudar radicalmente. Era preciso despertar e era preciso consolidar o povo que estava perto de morrer. A urgência disso fica muito clara para nós quando Cristo afirma que não tinha achado as obras daquela igreja perfeitas diante de Deus. Aquela igreja estava falhando em ser o que ela nasceu para ser. Para que nós fomos plantados aqui? Para ser igreja de Jesus. E nós não podemos falhar em ser o quê? Igreja. Ser o que nós nascemos para ser. Sabe uma coisa? Eu falo assim que Adão e Eva, eles caíram querendo ser o que já era. E aí perderam o que já era porque caíram. Meus irmãos, Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Eles eram iguais a quem? A Deus. Quem que já falou que eles se tornariam se comessem do fruto? Seriam iguais a Deus. Aí eles comeram e perderam a imagem de Deus, querendo ser igual a Deus. Ou, aliás, caíram querendo ser o que já eram. Perderam a característica e deixaram de ser o que nasceram para ser. E nós vamos aprender como igreja que nós não podemos falhar em ser o que nascemos para ser, o que fomos plantados para ser. Você não planta um pé de laranja esperando colher figo nele, esperando colher limão nele, esperando colher até mexerica nele, mas você vai esperar colher laranja nele. Você não vai plantar um pé de milho esperando colher feijão nele ou soja. Se acontecer, você vai ter um negócio errado aqui. Quer ver uma coisa interessante que eu me lembro agora? Acho que é Isaías capítulo 5, se não me falha a memória. Abra sua Bíblia aí que nós vamos dar uma olhada lá. Isaías capítulo 5. Veja isso. Aqui é uma parábola, é uma comparação. Isso aqui fala do investimento de Deus sobre o seu povo. Presta atenção. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Eu estou em Isaías capítulo 5. O meu amado tem uma vinha, um modelo fértil. Ele plantou ela num lugar onde tinha muita coisa para colher, muita terra boa para se plantar.
Deus plantou aqui um lugar que tem 20 mil pessoas sem Jesus. É um lugar para se plantar e para se colher. Agora olha isso. Cercou, olha isso, protegeu, limpou. Cercou-a e limpando-a das pedras, plantou-a de semente qualquer. Excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, ou seja, a protegê-la mais ainda. Naquela torre ficará alguém para vigiar. Eu não sei quantos aqui, mas eu já trabalhei de espantalho. Quem já trabalhou de espantalho aqui? Há outro espantalho ali. Hoje é só tirar uma foto minha e colocar lá no meio. Meu pai não descobriu isso antes. Então ele colocou eu mesmo lá, para espantar os passarinhos da lavoura, para cuidar da vinha dele. Olha aí, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. Sabe o que é lagar? Lagar é um lugar para pisar as uvas para fazer vinho. Então ele plantou ela, ele preparou a terra e plantou a semente e já construiu o quê? Pensa na expectativa de quem estava plantando. Já vou logo plantar o lagar, porque vai dar muita uva boa e eu vou fazer muito vinho. Lembra disso, irmão? Quando Deus plantou nós aqui, Ele já fez o lagar dele. É expectativa. Você já viu que negócio de expectativa e realidade que acontece nos videozinhos? Hoje eu vi expectativa e realidade com quase morri de tanto ouvir. Mas a verdade é que o Senhor fala assim: eu não achei as suas obras completas diante de Deus. Olha isso. Construiu um lagar e esperava. O dono da vinha fazer o quê? Tinha esperança, tinha expectativa. Esperava que desse uvas boas. Mas não é isso que a gente espera. Você não acha que é isso que Jesus está esperando de nós como igreja? Se ele for lá na árvore que somos nós, vai colher o quê? Que tipo de fruta ele vai colher? É melhor ir para casa e precisar da fruta, senão o negócio vai pegar o seu lado. E para o meu também. A manzanada do céu, fica rindo ali, fica rindo, está ficando engraçado. Esperar, porém, deu uvas bravas, ruins, deu umas pragas lá para o negócio. Pensa, essa laranja disse que era muito doce. Já fez isso? Já fui na roça, passa perto da laranja, que estão assim, apinhar de laranja, tem uma madurinha amarelinha, pode ter certeza, é ruim. Se fosse boa, nem tinha nenhuma lá mais. Nem perto. Eu ia na casa de um amigo, a esposa dele é da minha igreja, eu ia na casa dele e falei assim: pastor, quer chupar laranjinha? Não, quer botar. Eu disse: não quero não. Aquilo lá deve ser terrível. Nem você quer. Está me oferecendo. Você vai gostar do pastor da sua esposa. Então ele esperava. Agora, pois, olha isso. Estou no verso 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. O Senhor e a sua vinha. Qual é a vinha do Senhor? É o seu povo. Aí ele fala assim: olha, o que mais? Verso 4. Essa é a pergunta de Deus, ou as perguntas. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Eu pergunto a você:
E você quer que você faça a pergunta para ti mesmo assim: o que mais Deus tem que fazer? O que mais Deus, o que Deus não fez ainda tinha que fazer para que a gente dê certo? Sério, meu irmão, você acha que Deus tem alguma coisa mais a fazer para a gente dar certo? Faltou alguma coisa? Ou Deus já fez tudo que tinha a fazer? Se você entende que Ele já fez tudo que tinha a fazer, então agora o papel não é mais meu. É de quem? É meu. Eu quase falei a nós. Quase. Mas passou pertinho na hora de eu falar. O papel era nosso. Mas o Vinal fez assim, me ensinou a eu. O que mais podia fazer? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Por quê? Se eu fiz tudo certinho, se eu coloquei adubo, se eu limpei a terra, se eu cerquei, se eu coloquei a torre para vigilância, por que deu errado? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer. Agora, quer que eu leia, irmão? Vamos ler. Tirarei a sua sede. Sabe o que é isso? Vou tirar a cerca, vou tirar o muro de proteção. O que você faz com uma lavoura que não deu o fruto que você queria? Deixa os bichos comer, deixa os chacais, deixa os catete, é catete? As capivaras, entrar e comer tudo. Tirarei a sua sede. Tem outra versão que não fala outro nome que não seja sede? Aí, removerei as suas cercas, vou tirar a proteção. Imagina Deus nos deixando desprotegidos. Mas por que Ele faz isso? É porque nós não atendemos e não atingimos a sua expectativa. Ele fala assim: tirarei a sua sede para que sirva de quê? O que é pasto, irmão? Pasto é coisa para os animais comerem, para os irracionais usarem. Ele fala assim: eu tirarei a sua sede para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada. A Bíblia vai dizer que nós somos o sal, e se o sal for insípido, para nada mais presta a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sal insípido não é sal que deixa de salgar, não. Sal insípido não é que perde o sabor no sentido de não salgar mais, de deixar de ser salgado. Não é isso. É o sal que está contaminado com outras coisas. Isso é o sal insípido. É o sal contaminado. Uma vez contaminado, não dá para separar a contaminação do sal. Então ele não presta mais nada, não sei o quê. Deixa de ser jogado fora e pisado. Aí ele vai dizer assim: eu tirarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em um deserto. Não será podada nem cevada. Ele vai dizer assim: a vara que está em mim e que der fruto, eu vou podar para que dê mais fruto. Aqui ele falando: não será mais podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros. Meus irmãos, se você for analisar bem a igreja decorrer dos anos, o que está acontecendo com ela, está crescendo no seu meio sarças e espinheiros.
Ele vai me dizer que isso aqui é só para aquela época de Sardes? Não dá para eu pensar desse jeito. Aí vai dizer: e as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Aí no verso 7, ele vai explicar e dizer assim: a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão. Esperou que fizesse justiça, e eis aqui clamor. Sardes era uma igreja que tinha falhado em ser igreja. Sardes era uma igreja de obras incompletas diante de Deus. Era uma igreja que diante da sociedade parecia viva, mas na verdade estava morta. Uma igreja de obras incompletas, uma igreja que tinha alguns poucos que vivia, alguns poucos estavam morrendo e outros que já haviam morrido. Exteriormente, a igreja de Sardes contava com os costumes, com todos os costumes religiosos, as tradições, as formalidades. É isso, irmão. Exteriormente, nós temos um culto, temos início, meio e fim, temos pregação, temos louvor, temos recepção, temos ministério infantil, temos tudo certinho. Somos igreja. Estamos cumprindo os rituais direitinho. Vimos na igreja na quinta e no domingo. Somos religiosamente fiéis. Tem tudo. Só quero lembrar os irmãos, enquanto se lembra da história do porco, eu já contei. Irmãos, quem já se lembra? Levanta o braço. Se você não se lembra, tem que contar de novo. Ah, meu Deus, já ouvi essa história 1000 vezes. O cara chega no açougue e pergunta para o açougueiro sobre um pedaço de uma página de um porco que ele queria comprar. Ele falou assim: eu tenho um pernil, por exemplo. Ele falou assim: você tem essa outra parte aqui? Tem. Essa outra parte aqui? Tem. Então ele pediu, na verdade, ele pediu todas as partes. Ele perguntou se tinha todas as partes. Quando ele chegou a todas as partes, as orelhas, o focinho, tudo. Ele perguntou: e as vísceras? Você tem vísceras de porco aí? Você tem tudo aqui. Aí quando ele acabou de perguntar, o camarada tinha tudo que quanto era peça de um porco. Ele falou assim: então me venda um porco. Ele falou: um porco eu não tenho. Essa história, eu sempre contei ela porque eu ilustro ela como uma igreja. Às vezes a igreja tem tudo de uma igreja, mas não é uma igreja. Sabe por quê? Porque não tem vida. Ele tinha tudo que o porco tinha, mas o porco estava morto, esquartejado. Quando não tem comunhão, não tem união, não tem vida. Quando não há o Espírito de Deus, tem tudo de uma igreja, mas não é uma igreja. Então a gente precisa sair dessa teoria eclesiástica, teológica, dessas teorias e partir para a prática. Já faz tempo que Deus falou isso comigo. Então, exteriormente era isso. Eles tinham os atos religiosos, estava tudo certinho, mas interiormente o culto era vazio, a adoração era superficial. O seu comprometimento com a obra de Deus não era real. Meus irmãos, minhas irmãs, quanto que nós estamos comprometidos com a obra de Deus? Deixa eu falar, não há como você ser comprometido com Deus se você não for comprometido com a obra dele. Às vezes nós somos comprometidos com Deus, nos gloriamos no fato que nós somos comprometidos com Deus, mas nós não queremos saber da sua obra. Você está entendendo?
Ou estou sendo assim, está embaçado o negócio aqui? Está dando para entender? Amém? Amém. Então Jesus, ele aconselha a igreja de Sardes primeiro a se lembrar. Lembra de quando lá no início, na igreja de Éfeso, lembra de onde caíste? Isso ele já mandou a igreja lembrar. Agora ele fala assim: lembra. Lembrar de quê? Do que vocês têm recebido e têm ouvido. Não é isso aí? Capítulo 3, versículo 3 de Apocalipse. Lembre depois do que tens recebido e que tem ouvido. Mas é só lembrar? Não, é guardar também. Guardar é você ouvir aqui e você remoer em casa. Aqui é o pasto. Em casa, já passou em pé de currais à noite? Quem já passou? À noite os bois ficam remoendo. Já viu isso? Eu já parei para ver. Eles estão remoendo porque eles pastaram o dia inteiro. Se não remoer, não tira os nutrientes e vai ficar doente. Aí a gente come e não remoe, não medita, não guarda. O que é remoer? É guardar o que? O que vai dar saúde. Ele fala: lembra o que tem ouvido, que recebi de ouvido, e guarda. E além de guardar, ele fala assim: você precisa também se arrepender. Não é isso? Agora é interessante que arrependimento aqui, ele leva o arrependimento por uma questão muito específica, me parece isso. Olha só, ele fala de se arrepender por não ter vigiado. Você pode reparar que o conceito primeiro é assim: ser vigilante, não é? Acho que é versículo 2. Versículo 2: ser vigilante. Agora olha o 3. O 3 ele fala assim: e arrepende, e se não vigiares, eu virei a ti como ladrão, e você não sabe a hora que vai acontecer isso. Se não vigiares. Então arrependa por não ter sido vigilante. Então ele vai dizer isso. Primeiro é lembrar e guardar. Lembrar o que tem recebido e ouvido, guardar e viver de acordo com o verdadeiro evangelho que tinha recebido. Mas se a igreja não vigiasse, Cristo haveria de vir contra ela. Eu falo isso direto, irmãos. Se Deus é por nós, não há quem possa contra nós. Mas se Deus for contra nós, como é que fica? A promessa Sardes, Cristo disse que apesar do ambiente de morte espiritual, havia ali umas poucas pessoas que não se contaminaram. Eram aquelas pessoas que estavam segurando a bênção de Deus sobre aquele povo. A presença. Havia uns poucos, verso 4. Ok, verso 4. Isso. Mas também tem necessário algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E esses comigo andarão em vestes brancas. Aqueles que não se contaminaram. Viu que eu falei que o sal em si não é o que não salva, mas é o que está contaminado? Jesus nos foi um sal da terra. E sal, ele serve para dar sabor, serve para preservar. E eu aprendi há pouco tempo que não apenas para preservar, mas para parar a putrefação, impedir que continue apodrecendo. Sal é isso.
Por que será que o Senhor nos colocou nessa cidade? Jesus não promete que a esses poucos cristãos, ou promete a esses poucos cristãos que em breve eles estariam andando com Ele de branco na glória. E aí Ele diz que aos vencedores, os vencedores seriam vestidos de roupas brancas. Roupas brancas é uma indicação de santidade, de pureza, de perfeição. Por que você acha que há uma tradição de noivos se casarem de branco? Assim, ou além disso, o Senhor Jesus prometeu que jamais apagaria os seus nomes do livro da vida. Mas é claro que está falando daqueles que venceram. Não vai. Acho que na célula está vendo esse negócio de permanecer, né? De perseverar até o fim. Então que nós possamos ter esse entendimento de que cada uma dessas igrejas representam não uma fase da igreja no tempo, na história, mas representa características de uma mesma igreja em qualquer época. Quero chamar a atenção dos irmãos para 2 pontos que a gente aprendeu aqui, como talvez um alerta de maior cuidado que a gente precisa tomar. O primeiro é de não incomodar o mundo. A gente está vivendo o nosso tempo, a cada dia que passa. Escute, igreja, vai ficar mais difícil ser igreja. Porque a tecnologia, as redes sociais, a moda, a política, a justiça, as leis vão nos empurrando para o sim ou não. Eu acho que é nesse tempo que a igreja vai dizer: eu sou ou não sou. Porque daqui a pouco vão dizer assim: vocês precisam aceitar isso ou fecha. Vocês vão ter que aceitar isso. Vocês vão ter que se curvar a isso. Aí a gente pode na Bíblia, a Bíblia diz que nós devemos ser obedientes às autoridades. A gente esquece que Deus falou assim com as autoridades: julguem vocês se é mais importante para nós obedecer a Deus ou obedecer a vocês. Nós estamos sendo empurrados nesse tempo. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é isso. Outra coisa, ainda nesse mesmo aspecto, é o fato de nós falharmos em ser igreja. Deixa eu falar com você. Às vezes a gente não falha em nos comportarmos como igreja, em termos os rituais como uma igreja, em termos os compromissos pessoais e institucionais como igreja. Mas a gente falha em ser igreja. A gente tem compromisso de igreja, tem estatuto de igreja, tem religiosidade de igreja, mas deixa de ser ou falha em ser igreja. Deixa eu te falar o lugar mais difícil de você ser igreja. Alguém sabe? Qual é o ambiente mais difícil de você ser igreja? É lá em casa, lá na sua casa. Lá é o pior lugar para ser igreja. E se você vencer
esse ambiente e conseguir ser igreja lá, você vai ser igreja em qualquer lugar. Não se preocupe ser igreja aqui não, aqui todo mundo é igreja. Aqui o pessoal abraça, Deus, canta, glória a Deus. Mas aqui ninguém, poucos de nós dormimos com o outro, acordando com o bafo do outro, aguentamos as TPMs uns dos outros, as rabugices, as dores de cabeça. E outras coisas mais, que eu poderia aqui falar muita coisa, que você já entendeu aí. Não faça isso debaixo da coberta. Pelo amor de Deus. Isso me tira do sério. Dá vontade de mandar sair para o inferno. Dá vontade de xingar aqui. Perdoa. Então, meus irmãos, vamos fazer um compromisso com Deus aqui da gente lutar para ser igreja dentro de casa. Porque a sua casa será uma igreja. E se você vencer isso, você vai andar de veste branca mesmo. Se você vencer isso, você vai ser igreja em qualquer outro lugar. Deus vai confiar em você, deixar você pisar em qualquer lugar, se você conseguir ser igreja dentro da sua casa. Crente não faz isso, mas tem gente que fala assim: já não aguento mais a minha família. Ele é difícil. Como é que Deus me coloca no lugar desse? Só te colocou lá para você ser igreja lá, para você vencer esse negócio e transformar o seu ambiente. Lembra de conquistar o ambiente e transformar o ambiente? Vamos ficar de pé e vamos orar. Chega de palavra toda. Eu vou ter que combinar com vocês mais, porque agora a gente está filmando aqui. Eu vou ter que combinar quando eu falar assim, você vai assim, entendeu? Mas eu sei que é difícil falar isso, então eu vou terminar. Eu quero agradecer nosso representante. Meu Deus, esqueci o nome. Emerson. Eu fiquei pensando que era Anderson, mas eu não vou arriscar. Emerson, obrigado, viu? Volte sempre, Deus abençoe. Vamos orar? Pai querido, te exaltamos, te glorificamos. Ajude-nos, ó Deus, a sermos igrejas onde o Senhor nos plantou. E o primeiro lugar que nos plantou foi dentro da nossa casa, da nossa família. Às vezes, ó Deus, é tão fácil a igreja aqui. Às vezes é tão fácil porque aqui nós viemos depois de tomar um banho, viemos aqui porque decidimos vir. E aqui a gente tem diante de nós a Bíblia, a tua palavra, os louvores. Mas lá em casa é completamente diferente. Lá em casa nós precisamos lidar com o nosso jeitão. Lá em casa nós precisamos lidar com o jeito do outro que nós não concordamos. Lá em casa nós vamos precisar lidar com coisas que nós nunca talvez vamos nos acostumar. O Senhor não vai deixar a gente acostumar nunca, para que a gente aprenda todo dia a renunciar a algumas coisas. Senhor, ajude cada um aqui a ser igreja na sua casa, para que quando Deus, as pessoas passarem pelo portão da casa, vão sentir a unção do Senhor, a glória do Senhor sendo manifestada nesses lares, e multidões desejarão servir o Senhor.
Ajuda-nos, ó Deus, a não falharmos como igreja, a não nos importarmos se vamos incomodar ou não o mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti. Muito obrigado, Pai. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui mais essa vez e aprendemos, Senhor, o que temos aprendido até agora. Te louvo, Deus, por cada um que de alguma maneira participou desse encontro a partir da rede social. Senhor, se abençoe essas casas, lares, essas famílias, essas pessoas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe.